como é que você ocupava o seu tempo na prisão? Ah, sim. Olha, de um lado eu lia, nas prisões em que era possível ter livro. Do outro, conversava com companheiros e jogava, por exemplo, palavras cruzadas. E eu tive também um testemunho, e agora de preso, não? Que foi para mim uma coisa extraordinária, de uma pessoa que ficou grande amigo meu até hoje, que é o Clodomir Moraes. O Clodomir Moraes tinha sido preso antes do golpe. O Clodomir Moraes tinha sido preso no estado do Rio de Janeiro pela polícia do Lacerda. Quer dizer, ainda o Goulart presidente da República, mas não a responsabilidade de Goulart, claro. Ele tinha sido torturado antes do golpe. Ele e a esposa dele. Por quê? Bem, pelas posições políticas dele, pela prática política dele. Depois ele foi condenado, não? Ele esteve aproximadamente 2 anos, creio, na cadeia, e quando ele saiu possivelmente 6 ou 8 meses antes do golpe. Teve pouco tempo de experiências e foi preso de novo no Recife. Ele era muito ligado aos camponeses, inicialmente ele tinha trabalhado muito com as ligas camponesas, com o Julião. Depois parece que houve uma separação política entre eles, não? Mas o fato é que o Clodomir foi preso. E Clodomir deve ter passado uns 60 dias dentro dessa celinha de 1,60 m, 1,70 m. Eu o tinha conhecido antes do golpe, possivelmente um mês antes. Tínhamos tido uma conversa, um papo na universidade. E golpe nessa cadeia, numa cadeia desses quartéis, em Olinda, a gente se reencontrou. E aí, então, o testemunho do Clodomir era uma coisa que eu acho que eu me obrigo a falar dele. Em primeiro lugar, por exemplo, o Clodomir é um grande contador de histórias. E, inclusive, eu insisti tanto com ele para que ele escrevesse. Ele chegou a escrever várias das suas histórias, mas eu acho que não publicou. Em segundo lugar, o Clodomir é um homem do sertão, sabe? É um homem do sertão veredas. Quer dizer, ele conhece toda aquela região que o Guimarães discute, de que ele fala, e a linguagem também. Por exemplo, eu li Guimarães na cadeia. Confesso que eu devia ter lido antes, mas não tinha tido tempo, e li maravilhado. Mas li muito ajudado por Clodomir, inclusive, não? Que me elucidou muita trama do livro e muita linguagem dos personagens do Guimarães. Em terceiro lugar, o Clodomir assobia extraordinariamente. Então, ele juntava essas coisas nele, o humor dele, o bom humor também. Não? E a experiência política que ele tinha, experiência de cadeia, inclusive. Então, por exemplo, ele sabia, se eu posso chamar assim, as curvas de euforia e de baixa, não? De depressão do novo preso, do preso que recém chegava. O cara chegava entusiasmado na sua cadeia, etc. 2 dias depois ele já sabia que o cara ia cair. Quer dizer, quando o camarada percebia que ele ele tinha que viver um período de carência para que a mulher dele, ou a filha, ou o filho, ou a noiva, etc., a mãe, o visitasse, no segundo dia desse período de carência, ele começava a cair um pouco. A realidade da cadeia não se impunha. E o Clodomir pressentia, o Clodomir, de um lado sabia, do outro adivinhava isso. E ele, o que fazia? Ele se aproximava do cara, não? E inventava conversa, contava as histórias do sertão. Via, por exemplo, um personagem extraordinário, que inclusive existiu no sertão do Clodomir, se chamava Pedro Bunda, um grande filósofo. E as histórias de Pedro Bunda são histórias maravilhosas que o Clodomir contava e necessariamente refazia, recontava, recriava, não, constantemente, mas com um gosto fantástico, inclusive literário. E essas histórias do Clodomir, ele não contava nem por deleite pessoal apenas, nem por bom gosto apenas. Ele contava como tarefa política. Quer dizer, isso aqui é uma coisa que me fez admirar profundamente o Clodomir até hoje. Não? Quer dizer, ele cumpria uma tarefa política na cadeia. Quer dizer, ele sabia que as suas histórias, como o seu assobio, assobiava clássico, não, Bach, Beethoven, assobiava os músicos da sua região, grandes músicos e analfabetos da sua região, que ele tocou pistão, não sei o quê, quando era menino, numa dessas bandas do sertão, entende? Então ele sabia que as suas histórias, como ele sabia que a sua capacidade de assobiar bem, tudo isso junto, o seu humor, a sua experiência anterior de cadeia e de ter sido torturado, que o preso sabia também. Ele sabia, pondo tudo aquilo junto, ele podia exercer uma tarefa política ali dentro. E que tarefa política era essa? A de assegurar um mínimo de segurança no preso, para que, sendo chamado, por exemplo, numa noite daquela de insegurança, ao depoimento,
o peso podia cair, o peso podia pifar. Então a tarefa política dele, que não está nos livros de tática revolucionária, essa tarefa não estará tão explícita em manuais, mas ele sabia que essa tarefa existia e que o espaço dela era o espaço da cadeia, realmente. Então ele a usava, ele a cumpria, ele contava a história, ele assobiava bar, ou o músico da sua terra, ou ele contava as histórias de Pedro Bunda, ou ele jogava as palavras cruzadas com uma habilidade extraordinária, com uma riqueza de vocabulário enorme. Ele ganhava sempre no jogo, para nós todos.